Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai rever os conteúdos de uso da crase e dos dois pontos, certo? Nessa aula de hoje, estamos usando um material de estudo do SENAC, certo? Então, o slide que vocês estão vendo aqui não foi feito por mim, professora Vitória, mas sim um conteúdo feito por outro professor, certo, do SENAC. Então, estou dando a credibilidade a esse professor, informando, certo, que esse material não foi feito por mim, tá certo? E vamos lá. A gente sabe que a crase, pessoal, ela é o indicador da ocorrência da fusão do artigo a com a preposição a, certo? E lembrando que crase é justamente essa junção, né, do A mais o A com o acento gráfico, certo? Que é a grave, certo? Porque muita gente acha que crase é o acento, mas não é acento, tá? É a junção dessas duas vogais, tá? Então, para nos certificarmos que vai crase diante de determinada palavra, podemos trocá-la por outra de mesmo sentido no gênero masculino. Se o a virar ao, usamos a crase. Exemplos aqui, ó. Fui à escola. Fui ao colégio. Dá pra ser fui ao escola? Não. E dá pra ser fui a colégio? Não. Tá? Do mesmo jeito que entreguei a professora e entreguei ao professor, certo? Então, pra gente ter certeza, pra gente se certificar mesmo sobre o uso, é só fazer essa troca, tá certo? Então, quando substituímos o a por para a, certo? É onde a gente vai usar a crase. Exemplo aqui, ó. As ruas e as estradas são uma séria ameaça à vida. As ruas e as estradas são uma séria ameaça para a vida. Então, quando a gente tem esse para a, é onde a gente substitui pelo a acraseado, certo? Aqui é a crase, perdão. Entendeu? Então, é só vocês fazerem essa substituição do a para a, certo? E sobre o ir e voltar. Então, quando substituímos o verbo ir por voltar e obtemos a expressão por voltar da, a gente vai usar a crase. Como assim? Exemplo, você já foi à Bahia? Ou você já voltou da Bahia, certo? Então, quando a gente faz essa substituição, a gente tem certeza de como usar a crase, certo? O segredo é esse, pessoal. É só vocês fazerem essa substituição do para, do ir, certo? E sobre as expressões de tempo. Então, quando a locução adverbial, ela vai designar tempo. Exemplo, estudamos à noite, às 19, assistiremos ao jogo, tá? À noite, às 19, quando a gente vai designar tempo, certo? E quando é que se não usa crase? Diante de palavras masculinas. Fui a pé. Pé não é o pé. Então, a crase não vai ser usado, certo? Diante de verbos, tá? Exemplo, salário a combinar. Combinar não é um verbo? Então, se depois da vogal a, não é? Vai ser combinar, vai ser a vogal a mesmo, não vai ser crase, certo? Outro exemplo onde não se deve usar crase, diante de pronomes pessoais. Exemplo, o nós, o vossa, ninguém, quem, certo? Pronomes, aquilo que a gente está usando para direcionar alguém, alguma pessoa, certo? E diante da palavra casa, quando não foi especificado. Exemplo, quando chegou a casa, tudo estava escuro. Quando chegou à casa de seus pais, tudo estava escuro. Então, vejam aqui, ó. Quando tem só a casa, sem especificar de quem é essa casa, não vai receber crase. Agora, quando a gente deixa claro que casa é essa, como aqui, a casa de seus pais, nesse caso, vai receber crase, certo? Outro exemplo que não vai acontecer a crase, diante da palavra terra, quando designar a terra firme. Local, a região, exemplos. Os marinheiros chegaram à terra depois de uma longa jornada. Havia acabado de chegar à terra do Marte,
certo? Então vejam aqui, ó, quando eu deixo claro também qual é a terra, eu vou designar local, região, certo? Outro exemplo aqui onde a gente não vai utilizar a crase, em locuções formadas por palavras repetidas. Exemplo, tivemos que ficar cara a cara. Quando tem esse cara a cara, o A do meio, ele não vai ter crase. Ele não vai ser uma crase, vai ser só a vogal A, certo? Diante do artigo indefinido uma. Então, quando tem uma logo depois, assim como o verbo, não vai ter. Os alunos não devem submeter-se a uma avaliação como essa, certo? E onde é que a crase ela é facultativa, de pode ou não usar, tá certo? Diante de pronome possessivo feminino. Exemplo, nossa, o minha. Então, quando tem logo após a vogal a gente tem o nossa ou minha, certo? Ou sua, não vai ter crase. Ou pode ter crase, tá? Aqui nesse caso vai ser facultativo, fica a sua escolha, tá certo? Outro exemplo aqui, ó, depois da preposição até. Exemplo, o movimento foi intenso até amanhã do dia seguinte. Do mesmo jeito, vai ser facultativo, fica a sua escolha usar ou não, tá certo? Diante de nome próprio feminino, exemplo, não posso contar a Maria o que aconteceu. Então, nesse caso também, o uso da crase é facultativo, certo, pessoal? Agora vamos relembrar o uso do dois pontos, certo? Então, o uso de dois pontos, ele marca uma sensível suspensão da voz numa frase não concluída, tá? Então, a gente vai usar ele geralmente em quê? Para anunciar a fala de personagens na história de ficção, por exemplo. Ouvindo o passo do corredor, abaixei a voz, dois pontos, porque eu ainda vou anunciar uma fala. Podemos avisar sua tia? Não, isso aqui é um trecho de um livro do Graciliano Ramos, certo? Também para anunciar uma citação, quando eu vou anunciar, exemplo assim, ó. Bem diz o ditado, eu vou dizer, então se eu vou anunciar uma fala, uma citação, aí eu vou utilizar os dois pontos, certo? Então, bem diz o ditado, dois pontos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tá? Ou então assim, lembrando um poema de Vinícius de Moraes, dois pontos, vou anunciar a citação. Tristeza não tem fim, felicidade sim, certo? Então, quando eu vou anunciar uma fala, uma citação, sempre usar os dois pontos, certo? A gente utiliza muito isso na redação, né? Na hora de colocar uma fala entre os personagens e tudo mais. Tá? E para anunciar uma enumeração, por exemplo, os convidados da festa que já chegaram são Júlia, Renata, Paula e Marcos. Os alunos, outro exemplo aqui, os alunos que me devem notas são fulano, fulano, fulano e fulano, certo? Então, antes de orações apositivas, como assim? Só aceito uma condição, eu ainda vou impor a condição. Então, dois pontos, irás ao cinema comigo, certo? E para indicar um esclarecimento, resultado ou um resumo do que disse. Marcelo era assim mesmo, dois pontos, não tolerava ofensa. Resultado, ainda vou impor, ainda vou indicar. Corri muito, mas não alcancei o ladrão. Em resumo, dois pontos, vou anunciar alguma coisa. Montei um negócio e hoje estou rico. Tá? Então, atenção aqui, os dois pontos, eles costumam ser usados na introdução de exemplos, né? Notas, observações, ó, veja, dois pontos, né? Parônimos são vocábulos diferentes na significação e parecidos na forma. Exemplos, ratificar, retificar, né? Que é um senso e senso. Tá? Nota, dois pontos. A preposição per, né, considerada arcaica, somente é usada na frase de per si, né, que cada um por sua vez, isoladamente. Ou então, observação, dois pontos. Na linguagem coloquial, pode-se aplicar o grau diminutivo em alguns advérbios. Dois pontos, vou anunciar. Cedinho, melhorzinho, entenderam? Então, sempre que eu vou anunciar uma fala, eu vou anunciar um esclarecimento, um resultado, um resumo, uma enumeração, eu vou deixar claro uma observação e tudo mais, então, uso de dois pontos, certo?
Na invocação das correspondências, por exemplo, prezados senhores, 2 pontos, vou anunciar aqui. Convidamos a todos para a reunião deste mês, que será localizada dia 30 de julho no auditório da empresa. Atenciosamente, a direção. Certo? Então, pessoal, o uso do 2 pontos é muito fácil, certo? É uma das que a gente é mais simples da gente saber, da gente utilizar, certo? Porque ele tem um contexto muito particular a ser usado. Sempre que ele vai anunciar alguma coisa, eu vou enumerar alguma coisa, certo? E lembrando a vocês, tá? Que o conteúdo de uso da crase, ele começa o conteúdo na página 174 da gramática, tá? E nas páginas 177 a 179 tem uma atividade que tá super simples sobre o uso da crase, beleza? E aqui esse conteúdo que a gente acabou de ver sobre 2 pontos, ele tá na página 493, certo? Então na página 493 tem uma explicaçãozinha sobre os 2 pontos, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje, de fato, era uma aula bem rápida, tá certo? É só pra gente relembrar um conteúdo que vocês já sabem, conteúdozinho básico de gramática, tá? O uso da crase, dos 2 pontos, certo? Então, revise esse conteúdo pela gramática, façam as atividades, beleza? Que vai ter umas questõezinhas desse assunto no nosso TD do mês de junho, certo? Então, de fato, é uma aula rápida, só pra gente relembrar mesmo o conteúdo, tá bom? Não esqueçam de rever pela gramática e fazer atividades, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem uma mensagem pelo Google Classroom que eu estarei respondendo vocês, tá certo? E para quem não tem a gramática, estarei disponibilizando as imagens da atividade lá no Google Classroom para que vocês possam fazer também, tá bom? No mais, vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau!